Gente, boa tarde ainda, né? Boa tarde, muito obrigado pela presença. Estou muito feliz para poder apresentar esse 8º debate, né? Porque no CinePitch, a cada edição, a gente tem um debate sobre o tema que a gente considera o mais quente, né? E dessa vez, a gente tem uma plateia maravilhosa, né? O top do top sobre o assunto, né? Que é a coprodução internacional. Quer dizer que no mundo a gente considera que a coprodução dentro do país ficou quase necessária, obrigatório, por causa dos orçamentos subir tanto que não tem como, se a gente não for uma grande produtora, conseguir a financiar. Então, no Brasil, ainda a gente está no estágio de tentar fazer isso cada vez mais frequente. Mas tem algumas dificuldades e vamos conversar sobre isso, tanto as dificuldades do lado da arte, da produção, tanto também da política e dos editais, etc. Então, cada um vai se apresentar por si, eu acho que é mais fácil, e aí depois vamos começar a conversar e também tinha um tempo para as perguntas, ok? É isso, Paulo? É isso. Começamos com a Raquel. Bom, me apresentando, desculpa, boa tarde. Obrigada pela presença. E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. É um grupo maravilhoso para discutir esse assunto, que eu também acho de suma importância nesse momento para a produção brasileira. Então, Raquel. Obrigada, Paula. Paula é braço direito, irmanadas, umbreadas em toda a luta aqui de fomento em São Paulo. Eric, Tata, também colegas de luta, e eu, lutadora pela API, me chamo Raquel Valadares, sou diretora sudeste dessa associação que representa produtoras entrantes, e também sou diretora, documentarista, realizadora e produtora na minha pequeníssima Animalucis, empresa nível 1. Olá, boa tarde, eu sou Juliana Lira, sou pernambucana, abri a produtora em 2011 e de lá para cá a gente já fez muita coprodução e abrimos em 2018 uma distribuidora e passamos a fazer co-distribuição também. E eu acho esse tema super importante. Também começamos o Mulheres do Audiovisual Brasil no Facebook, que foi uma plataforma importante para a gente entender e incentivar as mulheres no audiovisual e a gente fomentar mais. E aí a Débora juntou e criou o Mulheres do Audiovisual Brasil, né, das lideranças mais mulheres, que está a Tata e está a Raquel também. Vou passar para a Tata. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu sou diretora e produtora desde 1982. Vivi vários momentos, né, como batista da história da produção audiovisual. Fizemos parte da construção do Ministério da Cultura, da SAV, da Ancine, vimos a Ancine nascer e todas as organizações que hoje fazem parte desse complexo audiovisual. E isso é uma coisa que muito me deixa feliz, de ver as propostas que lá atrás, como secundarista, a gente pleiteava, que é a regionalização, a inclusão de gênero e raça. Isso está andando, né? A gente está conseguindo pautar a sociedade hoje e as instituições nesse sentido. Eu sou produtora, diretora, roteirista de vários filmes. Tenho uma companhia, a Tangerina Entretenimento, com a Caru Alves de Souza, que é minha filha. Mas que, spoiler, estamos nos separando as empresas. E já fui sócia da Anhangabaú Produções, da Coração da Selva, sócia fundadora, e agora a Tangerina. Acho que eu gostaria de trocar algumas ideias sobre
distribuição, coprodução internacional, principalmente do ponto de vista de uma produtora que está há anos no mercado, que tem nível 5 e, no entanto, permanece como eu, como uma produtora que trabalha com baixos orçamentos e com uma distribuição internacional independente. Bom, eu sou João Batista Andrade, o homem que virou sul. Eu não virei sul. Então, só o filme. Então, tem uma trajetória longa, né? Comecei lá em 63, por aí e tal. Eu era sócio, eu e o Ramalho, né? Fizemos o primeiro grupo de cinema, era o grupo 4, cá. Influência do grupo Cadra da Polônia, então viemos do grupo 4. Bom, aí é uma trajetória longa, tal, você deve conhecer mais ou menos. Tal. Eu tenho uma experiência de produtora. Né? Apesar do meu perfil ser diretor, mas logo no começo nós tínhamos uma produtora. Por exemplo, o primeiro filme do Ramalho foi eu que produzi pela nossa produtora, chamava Tecla, né? E depois acabou a Tecla, cada um foi por rumo, criei a Oeste Filmes com a Assunção, que era minha esposa na época, e depois me separei e tal, criei uma produtora para mim, chamada Oeste Filmes. Isto é, era um esforço para que tivesse uma estrutura de produção capaz de suportar uma realização bastante autoral, né, e independente e tal, né, o que não é muito fácil, né. E depois eu queria entender um pouquinho sobre isso, quer dizer, a estrutura que a gente cria para poder existir, e existir também para que a gente tivesse uma face nos encontros internacionais, nas relações internacionais, uma coisa que a gente podia explicar um pouco depois. Então, obrigado pelo convite. Ok, sou Ed Beracena, eu sou diretor da Boca a Boca Filmes e eu sou produtor, a Boca a Boca Filmes, produtor desse evento para as 8 edições que muitos de vocês estão aqui desde o início e conhecem. Então, vocês perceberam o quanto nossa bancada, nossa banca é ilustre e também muito importante, engajada. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante e que valoriza. Né? No coração a gente se sente bem quando a gente vê que está andando por causa de movimento. Então, vamos começar já passando do lado da coprodução nacional, do lado artístico, para saber um pouco como o que é muito legal e o que pode ser perigoso e que a gente não pode fazer para quem está começando nesse eixo. Tata, você quer dar um case de uma coprodução que você viveu? Foi ótimo? Bom, eu me esqueci de dizer que eu fiz parte da BD, estou na diretoria da PASSE, junto com várias colegas aqui, e sou do Mais Mulheres também, que você já mencionou. Olha, eu tenho uma experiência de coprodução internacional que não aconteceu. De coprodução nacional e internacional. De coprodução nacional, internacional não aconteceu. De coprodução nacional, é muito interessante, né, quando você busca os parceiros de maneira a partir do projeto, né? Então, a história é Antônio. Era um filme que eu sabia que eu queria fazer com jovens de hip hop. Eu estava construindo uma nova produtora, que era Coração da Selva, e levei muito tempo, né, para chegar ao roteiro, fiz muita pesquisa, assim, enquanto não financiava o filme, eu ia pesquisando e construindo e mudando a história. A gente filmou com bastante dificuldade. Não, bastante dificuldade não. A gente conseguiu captar recurso para filmar depois de anos e com muita
dificuldade. E eu me lembro que eu e a Jorge Costa Araújo, minha parceira, a gente foi até a Globo Filmes para buscar parceria, né, com a Globo Filmes. Eu me lembro que a pessoa que estava lá naquele momento, ele falou assim: gente, rap sertanejo nunca vai ser um case de sucesso. E aí eles passaram, a gente seguiu, aí teve os Filhos de Francisco, que foi um sucesso estrondoso, e a gente fez Antônia. Eu percebi, a Jorge e o Roberto também, que a gente queria mostrar esse filme para uma grande audiência, porque é um dos poucos filmes que, pelo menos na época, né, que não criminalizava, muito ao contrário, que a imagem, né, das mulheres pretas da periferia, as mulheres artistas, ela é bastante positiva. Então a gente queria divulgar esse filme o máximo possível por uma questão de intenção, de engajamento, de militância, né? E aí a gente sabia que estrategicamente, a gente foi percebendo que estrategicamente, se a gente propusesse para o O2, tinha já uma tradição de trabalho com a Globo, e também a O2 tinha feito Cidade de Deus e Cidade dos Homens, né? Que isso seria bastante, se eles topassem, né, seria bastante legal. Seria uma porta, né? Uma porta não. Eles levariam o filme para a Globo, porque a gente achava que esse filme deveria estar ali buscando uma grande audiência. E, dito e feito, né, a gente mostrou o filme para o Fernando Meirelles, que gostou muito. Ele teve uma enorme paciência de assistir o corte de 2h30, que até hoje eu agradeço de joelhos a ele a paciência, mas, por outro lado, também que faz parte. Eu mesma já assisti vários cortes de 2h30 de outras pessoas. Mas, enfim, ele curtiu, ele orientou. Fernando é muito bom, sabe? Isso que é legal também quando a gente procura parceiros, é você procurar pessoas que possam acrescentar. E o Fernando realmente é muito bom quando ele fez um comentário que poxa, ela muda de atitude, a personagem chama Preta, em relação à outra, por quê? Né? E eu já estava no 3º filme, já dei aula de roteiro, isso aqui, já sei que não dá para ser na abstração, né? Mas quando é o teu caso, você sempre fica meio mais fragilizado nas dramaturgias todas. E quando ele fez essa pergunta, fez um clique, e aí a gente conseguiu finalizar o filme, montar tal, e a partir daí levamos até a Globo, e a Globo fez parte, né, do filme, como a O2 é coprodutora do filme, a Globo fez parte da coprodução do filme e contratou a série. A gente licenciou para a Globo a série que seria produzida pela O2 e, de fato, foi. Então, esse é um resumo de uma experiência que eu gostaria de trazer aqui para vocês, mas, para mim, teve uma importância muito grande ter um parceiro criativo. Eu sou super exigente, sabe assim, eu já tinha, né, andado, já tinha experiência com alguns filmes, e ter um produtor criativo foi da maior importância para mim, né? Pensando principalmente naquela ideia que o Calil nos ensina, que é o produtor que tem a procuração do público, né? Eu acho que o Fernando é uma pessoa que tem uma sensibilidade dramatúrgica e tem uma sensibilidade para o público. Aí, só para ser breve, mas contar uma curiosidade, né, das adaptações de linguagem, depois a gente foi fazer sala de roteiro, né, por ocasião da série, e tinha o Guel e o Guel Arraes e o Jorge Furtado, que também foi a melhor companhia da face da Terra, dramaturgicamente. E eu me lembro que eu, né, nas propostas, nas escaletas, nas escrituras, eu tinha uma personagem que ia morrer, e eu, na escaleta, eu apresentei a personagem morrendo no final. E aí o Jorge, né, o Guel, fazia reunião com gente
nem lembro que sistema era aquilo, porque não tinha nem Google Meet. Mas, enfim, ele fazia virtualmente a reunião e eu discutia, não, a gente tem que construir para a morte, né, no final. Aí chegou uma hora o Guel ou o Jorge me disse assim, Tata, em televisão, se você tiver que matar alguém, que seja no primeiro minuto, porque entre o primeiro e o segundo bloco era TV aberta, então tinha divisão de blocos, né? Não sei quantos milhões de brasileiros mudam de canal. Eu aprendi nesse momento a diferença de cinema e televisão. O cinema você realmente está ali com a atenção capturada, né, na sala de cinema, por mais que depois vá para plataformas, enfim, mas a TV não, né? A TV, o dial e a dispersão é muito grande. Enfim, foi uma experiência criativa, né? Como você está nos provocando para contar, muito intensa, e mesmo como produtora, né? Eu sempre tenho, né, em todos os meus trabalhos essa comunhão de funções, que é a produção, o roteiro e a direção, porque eu acho que eu só posso fazer filmes com as condições objetivas as quais eu sou capaz de proporcionar para um projeto, né? Então, eu acho que a partir daí essas parcerias, elas se constroem e elas podem, porque está tudo claro, né? Está tudo no papel, enfim, as cartas estão na mesa objetivamente, então todas as possibilidades são construídas em comum por todas aquelas pessoas. Eu acho essa a parte mais importante de uma parceria criativa, é estar todo mundo no mesmo barco, inclusive os produtores e coprodutores. E internacional, não vou falar, mas enfim, a gente vai se ater no nacional, mas eu tenho uma parceria com a Antônia que não se concretizou e foi bom. Vou colocar uma pergunta já, mas que depois pode servir para vocês todos. Você falou em colocar as cartas na mesa para tudo ficar claro e o objetivo em comum, porque quando a gente entra numa parceria com um canal de televisão, uma grande produtora, nem sempre as visões são parecidas. Então, como é que fica essa sua parte como autora criativa de um projeto quando vem o coprodutor e te diz, não, mas por motivos de mercado, você vai ter que abrir mão da morte desse personagem. Temos que fazer um final feliz, por exemplo. Não, não era o caso, não, sabe? Ali nem era ter um final feliz, porque não. Por exemplo, né? Mas fica que eu fiquei de cara. Eu falei, gente, ele tem razão, né? E aí, quando você começa a mexer na escaleta e coloca a morte logo no primeiro minuto, a história, ela criou, né, desse episódio, por exemplo, ela passou a criar um outro encadeamento, e eu acho que ficou muito bom. Mas eram pessoas, assim, gente, eu já era admiradora do Guel e do Jorge e do Fernando, mas depois disso é muito legal, sabe, você trabalhar com pessoas que conseguem discutir, sabe, porque eu sempre tive a sorte de trabalhar com canais, com pessoas que conseguem discutir dramaturgicamente, sabe? Isso, se eu não tivesse essa sorte, eu acho que a minha vida seria de coprodução, talvez fosse não sei se é sorte, né? Também escolho e construo, né? Também sou agente dessas relações. No Sequestro Relâmpago, a gente teve também uma questão que era os nossos parceiros da Globo propuseram, num determinado momento, fazer um prólogo do filme. E eu falei, não, eu não vou fazer um prólogo do filme, não tem prólogo. Ele é esse, né? Esse roteiro que a gente discutiu, fez ver, que aprovaram, tudo bem, que tudo muda,
mas assim, essa não é a minha linguagem, a linguagem do prólogo. É diferente de você trazer um grande fato para o início, né? Aí eu disse, se vocês quiserem fazer, vocês façam como um teaser do canal, mas não no filme, que eu vou depois distribuir para qualquer lugar no cinema, etc. Né? E aí eu senti, nesse momento, nessa função, por exemplo, eu senti como o amparo do Regulamento Geral do Prodave é importante. Por quê? Porque esse Regulamento Geral do Prodave, ele garante que para eu e esses coprodutores também gozarem do recurso público, a última palavra é do produtor brasileiro, que tem que ter a maioria, 51% no mínimo. Eu posso, é claro, ter uma coprodução com a Lira, com vocês, mas nós somados temos que ter 51%. Então, aí nós teríamos que entrar em acordo nesse sentido. Mas, basicamente é isso, sabe? Você consegue, através do respeito ao produtor independente, que o Regulamento Geral do Prodave nos proporciona, a gente consegue ter uma força de negociação. Então, eu vou aproveitar, vou pegar um gancho para a gente acabou de ver que a coprodução estratégica é uma coisa que é fundamental. Né? Você tem que escolher um coprodutor que vai trazer uma coisa para você complementar e não repetir exatamente o que você é o melhor para esse. Né? Agora, eu queria perguntar para a Juliana, que também tem uma grande experiência em coprodução nacional, queria saber o que entrando numa coprodução, que a gente não tem costume de fazer, o que a gente não pode fazer. A gente pode cair facilmente. Só abrindo uma introdução aqui com relação a responder sua pergunta. A Lira, ela é uma produtora independente paulistana, né? Cheguei aqui e sempre flertei, moro aqui desde 2008, e sempre flertei com TV, trabalhava em TV, e quando eu abri a produtora eu sabia muito bem o que eu queria e pensava muito na coprodução. Ainda ali, não tão desenhada, né, a coprodução nacional, mas pensando na dificuldade que a gente tem enquanto Nordeste ou fora do Rio, São Paulo, do eixo, né, como era difícil produzir e coproduzir. Então, a gente foi chegando, e como eu não sou diretora, eu sou produtora, fica mais fácil, porque eu recebo muitas vezes o projeto, então penso com o diretor ou com os diretores, então a gente constrói junto. Isso facilita muito a questão da coprodução. E temos várias coproduções de sucesso, vários parceiros, que eu estou na 8ª obra, enfim, e sempre construindo, pensando. Mas o que não fazer, né? É uma coisa muito importante, porque todo namoro, né, a coprodução é um namoro que vira um casamento, né? E tem que ter muito cuidado para não virar um litígio. Então, se a gente não faz uma coprodução muito bem amarrada, com contratos, com quem está fazendo o quê, qual é a decisão, como pode ser feito, com produtoras mesmo, né? Porque na hora está todo mundo querendo fazer, e na hora está todo mundo querendo fazer sem dinheiro. Então, quando o dinheiro chega, se não tiver bem organizado o contrato, quem manda naquela função, quem responde a outra, né? Quem faz a direção. Então, se você não tiver tudo bem organizado, vira um litígio, né? Ou começar um projeto de coprodução, a gente passou agora há pouco, que a pessoa faleceu e a gente não tinha contrato. E o projeto está parado, a pessoa deixou herdeiros, enfim, não vou citar, mas é um projeto que a gente doou muito, andou muito. Então, eu acho que o que não fazer com a coprodução é não deixar muito organizado todos os contratos e todas as coisas, os diálogos, porque, gente, a briga, ela acontece, é natural. Você não se entender naquele primeiro momento é importante. Eu acho que a discussão é muito saudável, né? Tem um coprodutor aqui, que é o Hélio, que a gente tem uma série,
E que eu acho que é interessante, né? É isso, a gente briga, a gente volta, mas o contrato é importante, respeitar o que foi falado também, que às vezes também não tem um contrato, mas o que você disse, né? Você disse numa reunião, o respeito pelo outro, eu acho que tem uma coisa, a gente está falando de pessoas, né? Que mudam, que tudo, os orçamentos, eu sempre falo que o orçamento é um organismo vivo, né? Ele vai mudando de acordo com o desenho que você fez, muda uma coisa, muda outra, então o desenho de produção também muda. Então esses coprodutores, eles precisam estar muito bem afinados, tanto legalmente, né, como pessoa e respeito. Então, às vezes, já aconteceu com o coprodutor, e a gente se dá muito bem por isso, de mudar toda a rota, tem que entrar um outro coprodutor, e a gente dizer, peraí, vamos pensar aqui direito, vamos tentar analisar se a gente traz ou não. E a gente tem alguns projetos, a gente trouxe mais um para fortalecer e outros não. A gente pode perguntar para a Raquel um pouquinho, com a API, que é uma associação que cobre o Brasil inteiro, né? Tem 200 associados que todos os estados, né? Eu acho que Praticamente todos, sim. então, pode contar para nós quanto a coprodução é importante ou não dentro desses coprodutores e talvez os cases de sucesso entre diferentes estados? Eu vou costurar, tá? A experiência enquanto realizadora, produtora, com essa visão de quem é diretora de uma entidade. Porque a API, ela tem produtoras que... Primeiro, a API foi fundada em 2018, no Festival de Brasília, por conta da corrida maluca que teve na Ancine, que foi bastante traumático. E precedeu o trauma maior, que foi a eleição de Bolsonaro. Né? Que depois a gente ficou até que saudade da corrida maluca, né? Falou, pô, a corrida maluca dava mais chances pra gente, porque era quem fosse mais rápido ali no computador, né? Subindo as coisas. Mas é que antes disso, por conta principalmente da lei do SEAC, em 2012, você trouxe para o jogo do mercado, dessas relações que muitas vezes são, sim, pessoais, porque o cinema é um mercado em que o talento é um ativo, né, de todos os elos da cadeia. Então, você descobrir um novo realizador, que é uma promessa de fazer um filme incrível, ou um executivo, isso tudo está sendo gerido, né, por todos esses elos da cadeia. Então, existe esse elemento da reputação, né, até foi uma conversa que a gente tomou no café, e que faz você, às vezes, realmente fazer um passo na sua análise, no seu planejamento estratégico da tua produtora. Eu tenho um projeto, eu quero realizá-lo. Aí você faz o FOFA, né, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e fala assim, poxa, para eu fazer esse passo, eu vou precisar me associar com alguém maior. Mas isso é dentro de um cenário com uma regulação favorável à produtora independente. Hoje, a gente tem no streaming a ausência regulatória, e o que faz? Faz com que a gente volte à sombra, ao fantasma do que era antes da regulação da lei do SEAC. Quando a janela exibidora, né, o grande player que tem uma força econômica, né, um poder gravitacional que atrai, que mobiliza as coisas, que é realmente assimétrico perto da produtora, tem um poder de dizer, gostei do seu projeto, eu quero ele para mim, se você quiser vê-lo realizado. Mais do que isso, estamos trabalhando para o fortalecimento dessa independência do nosso segmento, que é o de produtoras. E a gente identificou, principalmente nesses editais de retomada, né, de 2022 para cá, assimetrias importantes que deixam para fora dos editais as produtoras que, mesmo de nível 5, como a produtora da Tata, não têm projetos que cumprem os critérios de pontuação, que estão todos hoje baseados em bilheteria de sala comercial. São 47,5%. Então, essas produtoras, que as pessoas às vezes pensam, a API só está representando iniciante. Não, a gente não está representando iniciante. A gente tem 10 mil produtoras registradas na Ancine, no país inteiro.
de produtoras que já tiveram um contrato firmado com a FSA desde a sua fundação. Isso foi um acesso de informação que a gente conseguiu por lei, né, que a Ancine forneceu. Foram 1.902 produtoras, das quais 1.700 são produtoras nível 1, 2 e 3. Ou seja, desde o início do FSA, e eu sou uma delas, eu ganhei o edital de desenvolvimento, ganhei. Estou lá, tenho um contrato firmado com a FSA. Mas, assim, para eu produzir a minha série, é aí essa costura, que era minha, autoria minha, original, eu diretora, com uma produtora que era um currículo de prestação de serviço, era improvável eu ganhar numa análise de currículo. Então, mesmo me associando a uma produtora de queridos da mesma faculdade, né? Porque ainda tem esse outro elemento das relações pessoais que também são geracionais, né? São os espaços de convivência. Eu já vou ficar invejosa dos jovens que estão se formando agora, estou querendo ver se eles me aceitam, né, na festinha. Mas para ver se faz coisa junto, claro. Mas eu me associei a uma produtora que também era nível 1, mas tinha um currículo de realização, já tinham longa, já tinha séries, já tinham coisas, e aí a gente conseguiu ganhar no FSA. Mas hoje está muito difícil de ganhar, e aí, só para complementar e fechar, que eu acho que esse é o gol, na verdade. Nós temos aqui em São Paulo, tanto no estado quanto no município, editais de produção, seja de complementação, de produção inteira, finalização, que não pedem para o proponente que ele seja detentor majoritário dos direitos. Isso significa que são contemplados projetos que são de coprodução paulistana. Ou seja, projetos que muitas vezes são de fora na origem, de criadores, realizadores e produtores de fora de São Paulo. Isso é muito interessante, as associadas à API gostam disso. O nosso perfil, né, dessas 250 associadas à API, 25% estão em São Paulo. E elas todas têm em comum edital de TVs públicas, grande acesso, o edital seletivo artístico, que foi do tipo que analisava o mérito e elegia o projeto mais do que uma pontuação, uma demonstração de capacidade de gerenciamento, e uma internacionalização que a galera que frequenta o festival conseguiu traçar. Esse é o perfil dessas associadas, que são até nível 4, mas fazem esses produtos. E aí São Paulo tem esse caráter, e a Lei Paulo Gustavo trouxe muito recurso, tem aí o PNAB também. Então, o que a gente discute internamente entre as associadas é entender como cada estado ou cada município vem formulando nas discussões locais os seus editais. Há exigências, por exemplo, no Pará, que o realizador seja paraense, não só natural, mas residente, e também que a produtora seja paraense. Aí você fala, bom, então não dá para um projeto meu seja apresentado por uma produtora lá, a não ser que ela seja a majoritária, né? Mas eu acho que a tendência e a luta que se tem entre realizadores e produtoras nos estados, nas localidades, é justamente batalhar para que ao menos tenha um edital que possa, e aproveitando que vai ter com o investimento regional, isso pode ser interessante, porque daí vai ser até recurso do FSA, para que se possa ter essa possibilidade de projetos de coprodução entre as regiões, né, sendo majoritária ou minoritária, o que é muito interessante. Obrigado, Raquel. Vamos aprofundar mais depois do lado política, né? Não, você foi muito interessante. Eu acho que leva para pensar para o lado. Eu acho que leva a pensar o lado artístico, né? Eu vivenciei um início de coprodução nacional e que pouco a pouco percebi que o objetivo, estou falando nem da história nem do conteúdo, o objetivo entre um coprodutor e o outro não era o mesmo. Então eu queria saber com você se essa necessidade, que também tem uma afinidade, uma química entre os produtores
E o objetivo comum é uma coisa obrigatória, ela pode ser consensual depois. Não sei se eu vou responder isso. Eu vou dizer o seguinte, eu estou escutando belíssimas falas, assim, né, e sinal das mudanças muito importantes que estão acontecendo no cinema brasileiro, né? Muitas coisas eu acho erradas, tal, mas eu acho que essencialmente é uma coisa extremamente positiva, né? E é o fato eu, por exemplo, sou um cineasta, eu tenho uma formação de autor. Eu nunca tive diálogo com produtor, com produtora, porque o filme, para mim, desde o começo, dos anos 60, tal, que era o filme aquele filme que eu queria fazer. Quem quisesse produzir, produziria aquele filme. Não tinha diálogo para isso, né? Mas também o diálogo não tinha muito sentido, porque que produtores ofereciam o quê, para a gente naquele momento? Às vezes só a ideia de independência nossa, por exemplo, era às vezes mais forte do que a fragilidade dos produtores brasileiros diante do sistema de exibição, do domínio, né, do cinema americano no mercado e tal. Então, cada coisa no seu lugar, né? Eu sempre me queixei muito, porque, desculpe, no começo a produtora era praticamente eu e o Ramalho, nos anos 60. Depois, cada um foi para um lado, eu criei uma produtora que depois produziu bastante filme, que é a Raiz. Você pode dizer, hein, que é uma das grandes produtoras de São Paulo e principalmente uma produtora que trabalhou com o que havia de novo no cinema de São Paulo, né? Então, filmes com mais ou menos repercussão, mas vários filmes com bastante repercussão, com prêmios, tudo. Então, mas eu já estava decidido a não querer ser produtor. Então, eu me afastei eu me afastei da Raiz, mas eu não conseguia fazer meus filmes sem uma produtora. Aí eu tive que criar uma produtora que foi a Oeste Filmes. Eu estava um período lá em Goiás, então eu acabei criando uma produtora pequena que chama Oeste Filmes. Agora, eu vou dizer uma coisa, para manter uma produtora pequena como a Oeste, eu fiz vários filmes com a Oeste Filmes, mas manter uma produtora só para me sustentar como diretor é terrível. Aliás, o Estado tem uma má vontade com pequenas produtoras impressionante, né? Então, eu cito o caso do primeiro filme que eu fiz com a Oeste. 4 anos depois, eu fiz a comprovação das despesas, fiz tudo certinho, com advogado, tudo e tal. Foi para lá, mês de giro, alguma coisa, devolvi uma porcaria de dinheiro lá. Então. Passa 4 anos e 11 meses, vem a carta da Ancine que precisava outra prestação de contas. Aí eu tenho que contratar contador, advogado, tudo para aquela empresinha que tinha uma sala pequena, onde tinha uma secretária e eu. Então, organizo de novo, tal. Aquilo foi sedimentando mais essa ideia de que eu não quero ser produtor. E porque é um absurdo você se submeter a esse tipo de coisa. Olha, eu vou contar para vocês, eu prestei conta, e aliás tem uma piada, porque o cara, revirando as páginas, assim, pegou uma nota e falou, tá diferente a nota aí, fez assim para mim, ó. Porque a nota era de, sei lá, R$200 e tal, e não era a nota fiscal, era uma nota, a gente não percebeu, né, colocou lá. Então, esses R$200 serviu para
o emprego, tá vendo? Vocês corruptos, querem enganar o Estado e tal. Né? Bom, prestei conta. Por incrível que pareça, pela terceira vez, uma semana antes de completar o terceiro quinquênio, veio de novo a prestação de contas para não ter nada para fazer. Mas eu tive que contratar um advogado novo, contador, diabo, né? Então, é uma coisa, é uma irreal. O Estado dizer que está interessado no cinema brasileiro e tratar os cineastas e as suas pequenas produtoras dessa forma. Aí eu decidi de uma vez, fechei a Oeste Filme, produzi vários filmes, né? Mas resolvi não produzir mais. Então, eu passei a não fazer longa-metragem. Um tempo enorme sem fazer longa-metragem. Fui fazer trabalho para a televisão. Eu era do grupo que fez o Globo Repórter. Era o grupo, a maioria do Rio, mas aqui de São Paulo tinha os fixos, né? O Capovilla e eu, aqui. E então, tinha algum espaço para trabalhar e eu fui trabalhando em televisão. Até chega uma hora que eu não aguentava mais fazer televisão, apesar da repercussão do trabalho nosso. Então, eu resolvi sair para fazer o Doramundo. O Doramundo acabou ganhando o pessoal de Gramado e tal, então me animou, né? Eu fui, mas sempre capengando nessa área de produção com uma dificuldade enorme de conversar com produtores. Até porque a minha formação não era essa, entendeu? A minha formação, aquilo que eu disse, eu queria que o produtor produzisse meu filme. Eu não queria acertar com o produtor para fazer um filme meu e dele, entendeu? Era uma coisa difícil. É um comportamento... Espera um pouquinho só um minuto. Então, agora, eu acho que para facilitar a vida aí, o Estado tinha que pensar melhor sobre essa coisa das pequenas empresas. Porque é possível que as pequenas empresas, com uma vida razoável e que não sofram esse tipo de humilhação, essa humilhação é para fechar a empresa. Você não tem outra explicação. O Estado não quer saber de pequena empresa e tal. Então, se tivesse as pequenas empresas tivessem condição de funcionar melhor, então ficaria mais fácil essa coisa de uma coprodução que respeitasse mais eu tenho o maior inveja da Tata que fez isso, entendeu? Porque arranjou um coprodutor, mas não teve a dignidade, a sua dignidade como realizadora. Né? Então, eu acho isso. Eu só queria fazer uma coisa a vocês. Eu saí de São Paulo, fiquei quase 12 anos. Agora, eu acho que é importante contar isso para vocês. Porque era questão de coprodução internacional. Depois que eu ganhei o Homem que Viu o Sul, ganhei o Festival de Moscou, o filme circulou demais na Europa e no próximo filme eu comecei a trabalhar a ideia de coprodução com europeus. Bom, no final desembocou num filme sobre o Vlado, meu amigo Vlado, Vladimir Herzog, sobre o assassinato dele, aquela coisa toda, a ditadura e tal. Eu tinha um contrato feito com a TV espanhola que ia assumir o papel centralizador. Ela ia conseguir expandir essa coprodução. Eu tinha um contrato com Portugal, tinha uma autorização do Channel 4 de Londres, eles entrariam na finalização, e tinha um produtor da Iugoslávia, quando existia a Iugoslávia, que ia filmar a infância do Vlado durante a guerra na Europa. Pois bem, veio o plano Collor, destruiu todo esse trabalho que foi feito, ele destruiu com o plano Collor, porque todo o dinheiro foi arrebanhado pelo plano Collor. E, além de tudo, fechou a Embrafilme no meio do processo do meu filme. Então, eu não tinha mais nem a Embrafilme para tocar o filme. Eu fiquei muito desesperado e fui embora. Eu saí de São Paulo, fui para Goiás
eu posso dizer que eu criei uma cinematografia em Goiás, porque eu não tinha cinema, mas eu comecei a cavar coisa, consegui política governamental. Então, quer dizer, eu fico assim, com uma esperança muito grande com pessoas como vocês que, de repente, é uma outra possibilidade de produção. Já que o diretor não tem capacidade, não tem paciência para esse tipo de coisa, né? Está mais predisposto a brigar do que a acertar as coisas e tal, né? Então, eu torço muito para que esse processo continue, né? Inclusive, produtores que também são realizadores, né? Mas que têm um dom de produção, né? Então, nesse momento, por exemplo, o meu novo filme, que está sendo planejado agora, que está sendo proposto, o Cláudio Cans é que vai produzir. Entendeu? Então, eu não quero produzir de maneira nenhuma. O Cláudio Cans é um produtor respeitado, que tem uma trajetória boa e tal, e é excelente a relação minha com ele. Eu comecei a mudar, então com o Cláudio eu tenho que estar bem, eu era amigo dele, respeitava e tal. Agora eu respeito ele e nós vamos conduzindo para que o filme saia bem para mim e saia bem para ele como produtor. É só isso. Então, só para pegar a essência e a importância do que foi falado, realizador, e quer ser realizador o tempo todo, tem que achar um produtor que vai agarrar e pegar um projeto para ele. Então, hoje, o Brasil está ficando mais e mais frequente, porque antigamente um realizador era a sua própria produtora. Hoje já está mudando, porque a gente viu hoje dos pitching dos recém-formados e dos quinofloristas, eles estão aqui apresentando um projeto e falar a gente está precisando de produtor. Então isso já eu acho um passo muito bom. Então se vocês têm, pode falar de um case de namoro com produtores que foi realmente uma coisa fantástica. Bom, no meu caso, a O2 foi uma produtora... Para lançamento. Oi? Para lançamento. Não, foi uma produtora criativa, pois se o Fernando, eu contei que o Fernando assistiu um corte de 2h30, fez um comentário que foi uma chave. Claro, a gente já tinha filmado e a gente estava em finalização, não tinha dinheiro para finalizar. Eles entraram, inclusive, com todo o prestígio deles para nos ajudar. Mas eu quero fazer um reparo. Como é que chama mesmo aquele produtor do cinema novo francês? Dis-moi. Não. Bom. Eu quero, talvez, João Batista se lembra, eu quero que vocês saibam que houve um modelo de produção no cinema novo que era esse famoso produtor que a gente estuda na ECA, mas que eu já esqueci, porque faz tempo, que era um sujeito que produziu todos os diretores do cinema novo. E ele chamava os diretores, Godard, qual é o seu próximo filme? Aí o Godard falava, isso aqui, Romer, René, acho que não, mas o Truffaut. E aí essas pessoas falavam o filme com base num argumento muito pequeno. Os projetos eram financiados. Então, essa tradição a qual o Batista pertence é uma tradição do audiovisual, né? E ela é legítima e é bom que a gente estude, embora eu tenha estudado, esqueci, porque ela trouxe, né, na década de 60, grandes filmes de todos os cinemas novos, né, o novo cinema alemão, próprio cinema cubano, no Barubago, no Japão, o New British Film, como chamava o movimento? Esqueci. Mas, enfim, e o cinema novo aqui no Brasil. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração como um modelo que nos trouxe até aqui, né? Um modelo da nossa raiz. É isso, porque eu acho que eu queria fazer comentários
não me lembro como responder a tua pergunta, a não ser que a produção com o Fernando foi muito criativa e com a televisão também, que me ensinou uma linguagem, mas eu quero dizer uma coisa, nos meus primeiros contratos, até o Antônia, eu tinha 3 hipóteses de pessoas que eu conversei com esses diretores, conversava com os meus parceiros diretores, e no sentido de que se eu morresse, tais pessoas iriam assumir o projeto, porque eu entendia que a gente estava falando de um recurso público que quem sobrasse, que fosse a minha filha, teria que lidar com o defunto, lidar exatamente, com o recurso público e com os compromissos, né? Então, até o Antônia foi assim, quando entrou o fundo setorial, eles deixaram de aceitar esse tipo de contrato, que eu acho ruim, sabe? Porque faz o quê, né? Mas, enfim, é claro que você pode trocar de direção, eu já troquei de direção entre Carol e eu, né, de projetos, mas eu acho que é bom você ter a decisão, né, do diretor, quem ele quer que continue o trabalho, caso ele falte por alguma razão, inclusive, né, não precisa ser morte. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que mesmo eu sou uma produtora, diretora, eu montei minha produtora porque ninguém queria me produzir, muito embora não é nem isso, queriam me produzir, mas, sei lá, era daqui a 4 anos, sabe? Então, era melhor eu ter um outro recurso para viver, e eu queria me profissionalizar sempre nisso. Os meus 2 primeiros produtores, a Casa de Cinema e a F Cinema e Vídeo, eu negociei que os direitos patrimoniais dos filmes voltassem para mim depois de 10 anos. Porque eu sabia, eu via, né, que depois de um certo tempo, os produtores não vão fazer muito, né, mais pelo filme, mas que eu sim faria, tanto que faço até hoje pelos meus filmes que estão aí pregressamente. E se para a produtora não tem problema, por que não, né, o próprio autor assumir a administração do seu próprio filme? Isso foi muito bom. E eu agradeço ter tido esse pensamento que sempre foi muito permeado, né? Lá atrás, a minha filha não era, enfim, nem vislumbrava que ela queria fazer cinema, mas era sempre assim, eu não vou deixar uma geladeira, mas meus filmes eu vou. Então eu pensava numa forma de ter um matrimônio, porque não era um patrimônio. Eu tenho uma pergunta a fazer, um comentário a fazer sobre o tipo de produção também que existia sob na época do cinema novo, cineasta autoral, independente, faz seu filme, mas o mercado mudou. Eu sinto que o mercado está extremamente agressivo com as plataformas, então a gente tem muito mais opções para divulgar o trabalho da gente. Por outro lado, a gente tem que se submeter também a muito mais ditames desse mercado. A coisa ficou muito complexa. Então, a sensação que eu tenho é que um produtor pequeno, um produtor autoral, ele não tem mais oxigênio, ele não tem mais espaço para se desenvolver, e ele é praticamente obrigado a se aliar, não a um produtor necessariamente do tamanho dele, mas a um produtor maior, mais poderoso. Então, é esse aspecto que a gente está começando a descobrir agora, e para mim tem um enigma aí. Como é que a gente faz para preservar o mínimo o produtor independente, o realizador autoral, uma obra autoral que a gente já sabe que não vai ter um enorme retorno financeiro, né, não vai ter um enorme impacto comercial, mas que precisa ser preservado para a boa saúde do cinema. Eu queria falar uma coisa seguinte, parece estranho que eu vou dizer aqui. Eu sinto falta dos cineclubes no Brasil. Não é que... eu sou profissional de cinema, eu vivo do cinema, desde 65, 64 e tal. Eu vivo do cinema, de qualquer maneira. Trabalhei na Cinemateca, fiz coisas, dirigi, filmei rua, enfim, fui levando a minha vida como cineasta, lutando
os projetos pessoais e tal, né? Agora, nesse processo, os cineclubes aceleravam esses filmes. Como meus filmes eram mais políticos, então muita greve, né? Manifestações de rua, era muito ligado a tudo isso, esses filmes circulavam pelo cineclube e todo mundo tinha projetor de 16mm naquela época. Então não havia cópia que chegasse para esses filmes. Esses filmes meus, filmes do Bodansky, sei lá, do Aloysio, filmes de vários cineastas que depois se afirmaram as suas carreiras. Mas durante um bom tempo essas carreiras, politicamente, eram sustentadas pela repercussão desse trabalho que só passava no cineclube. Mas os cineclubes eram quentíssimos de discussões, passava greve, por exemplo, é proibido, era uma proibição lá, greve. E daí, a gente tirava cópia, a distribuidora do cineclube pedia cópia, tirava cópia, e não havia cópia que chegasse, quase que arrebentaram com o negativo do filme e tal. Pois é, mas tudo isso foi sustentando a minha luta por ser cineasta e me criando um nome para isso. O cineclube faz uma falta danada na formação de uma cinematografia. Só um comentário político sobre isso. São Paulo, a cidade, tem uma rede cinegrupista da própria SPCine, né, o que é muito interessante. E essa rede faz um borderô, contabiliza. Porque uma das brigas que se tem na Ancine é que justamente o circuito alternativo não tem borderô, não é mensurado, não é contabilizado, por isso não entra na expectativa de público de obras, né? Então pense que o longa da Vivi Ferreira estreou na pandemia e teve 24 espectadores na sala de cinema, mas lotou o circuito alternativo. Isso é uma briga que vale a pena, não só em termos de formação de público e de circulação e difusão, mas é porque existe de fato para o art house todo um mercado que é sim diferente. A gente está vivendo um luto aqui com o fim do cinema do Itaú, na rede de Itaús, você vai lá no Cinegroup do Frei Caneca e é tudo blockbuster. Um comentário que tem a ver com isso, Raquel, nos anos 80, a gente teve muita receita de um cineclube universitário, e, salvo engano, os distribuidores estadunidenses era Women Make Movies. E eles distribuíram 2 dos nossos filmes nesse circuito, a gente ganhava dinheiro, porque o circuito universitário também era monetizado. E acho assim, né, enquanto a gente não tiver isso, realmente os nossos filmes, né, imagina, se alguém pede algum dos meus filmes para exibir no circuito universitário, eu vou deixar, vou ficar feliz e tal. Agora, muito melhor se isso fosse monetizado através do circuito. Só pelas leis, né? Não, hoje você tem o que a gente chama de extra cinema das faculdades, das universidades, né? Então, na Lira a gente recebe muito pedido da UFPE, da UF, então eles pagam R$1.200 pelo fim de semana, eles se juntam, R$600. Então isso existe, mas isso, não é contabilizado como borderô, isso é muito ruim. Porque a gente tem um circuito, falando fugido, eu vou responder, trazer, porque já fugiu totalmente, mas esse é importante que a gente discuta para a formação de público. Mas voltando, gente, para a coprodução, para a gente não fugir, por isso que vocês estão aqui, e fico feliz, agradeço a essa plateia, uma plateia tão importante, assim, diversa. Quando a gente fala assim, um case de sucesso, né? Falando de case de sucesso, a Lira com a 99 Produções. É uma produtora pernambucana, uma produtora paulistana. Então, o Paulo Caldas e a Bárbara Cunha, 2 diretores, nos procuraram na época para fechar a série Saudade. Então, a série já tinha coprodutores, mas eles não tinham mais fôlego para fechar a série, porque quando eles eram uma série que era uma cooperação, que tinha uma cooperação internacional,
o euro subiu e eles não tinham mais fôlego. Então a Lira entrou, a Lira é produtora associada, então a Lira surgiu lá atrás, em 2016 para 2017, surgiu a vontade de entender realmente a coprodução nacional. E foi um case de sucesso, porque dali a gente fez o filme Saudade, do que tinha da série, e de lá para cá nós já fizemos 5 obras. E de que forma? Entendendo assim, tá, peraí, é melhor escrever por Pernambuco ou é melhor escrever por São Paulo? É melhor a gente juntar esses projetos, a gente vai buscar por onde? Então, a gente tem o Circo Voltou, que é um longa que a princípio ainda é original da Lira Filmes, e a gente entendeu naquele momento que era mais fácil entrar pelo FSA por Pernambuco, porque os diretores pernambucanos, 90% da equipe pernambucana, e montar aqui. E assim fizemos. E ganhamos. E quando chegou na finalização veio a pandemia, e quando chegou na finalização a gente fez toda aqui em São Paulo. E ganhamos finalização aqui em São Paulo pela SPCine. Então é importante que isso seja dito, que é um case de sucesso, porque depois o Itaú Cultural entrou para patrocinar a distribuição, que é outra forma que a gente foi buscando. Então a gente foi juntando forças, né? Então a Lira, ela está no nível 3. Por quê? Porque a gente tem a coprodução, então a gente entende também que a gente fortalece também o colega que está trazendo. De que forma? Digamos, Anima Lúcia. Se chega para a gente com um projeto e a gente entende, as duas estão em São Paulo, a gente vai fortalecer com patrocínio, ou com estratégia, ou buscar. E a gente entende que essa pontuação é importante para ela, isso é negociado. Isso muito a gente fala sobre essa coisa da pontuação, sabe lá? Isso é muito importante a gente entender, tá? Eu vou ser a proponente ou você vai ser? Como vai ser essa pontuação? Né? Para pensar nisso. Né? A gente não quer só crescer. Então, a gente está com um outro filme com a Dandara Ferreira, que é o filme do Odair José, sobre o Odair José, um documentário, e é muito interessante, porque ela é uma coprodutora. Ela chegou com a ideia, ela não tem a produtora, a gente sentou e disse, tá, vamos lá, que ela, Cris Lobo, Ana Butler, e a gente fez quase que uma cooperativa, mas na verdade é uma coprodução. E a gente conseguiu levantar todo o dinheiro do filme. Então, assim, e pensando e respeitando cada lugar. E aí, trazendo o que você estava falando, João Batista, assim, e a Tata, respeitando também o olhar do diretor, do criador, da mesma forma, eles entendendo o desenho de produção como a gente imaginava, onde é que está esse orçamento, onde é que a gente vai, para qual edital. Então, ganhamos 2 editais, a gente ganhou um patrocínio agora. Então, isso faz com que fortaleça o audiovisual independente como série, como filme. Eu acho que essa cadeia é que a gente tem que pensar bem. Então, cases assim, sabe? Pensar que todo mundo alimenta, não é só para um lado, nem só para o outro. Eu acho que ele faz parte de cada... E a gente tem coprodução com o Brasil praticamente todo. Juliana, você acha que esse caminho que você está trilhando, ele é fácil para todo mundo? Ele está aberto para todo mundo? Ou a gente é que não está enxergando direito? E você enxergou aquilo que a gente não está vendo? Olha, fácil, não existe caminho fácil, né? Se fosse caminho fácil, a gente fazia audiovisual. Mas eu acho que sim. Eu acho que não é um caminho difícil. Eu acho que na pandemia a gente viu a fumaça de longe. A Lira Filmes, a Raquel sabe que quando entrou a pandemia, meu desespero era demitir pessoas. E terminou que a gente nem buscou o dinheiro da SPCine, que era de apoio. A gente não precisou, porque a gente foi coproduzindo. Então, tinha dinheiro ali, tinha dinheiro aqui, então acho que é possível. Mas é porque é muito dividido, então você não ganha só. Então, acho que isso é uma coisa, é saber ouvir, saber falar e saber gerenciar também os egos. Porque tem uma coisa de gerenciamento de egos também, coprodução, que é importante, e o respeito, como eu tinha falado antes, né? Você vai falando e vai entendendo esses conteúdos, respeitando qual é o seu lugar de fala, onde é que eu paro, onde é que você fala. Então, eu acho que a gente tem muita coprodução e a gente tem uma empresa pequena, gente. A gente tem uma empresa pobre diante de tantas outras, sabe? Mas, assim, a gente ganha um pouquinho de cada coisa. Então, a gente está em todos os processos. A gente está no processo de desenvolvimento, produção, finalização, a gente está em tudo. Você sabe
Eu queria só dizer que existe uma coisa bastante comum, principalmente na adolescência, mas né, há pessoas adolescentes até o fim, que é querer ter o próprio talento descoberto, né? E eu acho que tem que realmente, isso sim, desinflar esse balão aí fantasioso, porque são arranjos negociais, comerciais e relacionais. E se você tem ali os seus projetos, eu acho que a coisa mais difícil para quem presta serviços e, na paralela, desenvolve os seus projetos, é já gerenciar o tempo para poder fazer isso, já é difícil. Mas depois, de que maneira você circula para socializar com as pessoas e poder fazer essas trocas. Então, existem os eventos de mercado e os festivais que são chave, importantíssimos. E se você não os frequenta, já é um problema. Mas você não precisa estar em todos os lugares. Eu acho que é interessante você fazer uma curadoria. Seu projeto dialoga com o quê? Quais desses eventos têm esse perfil? Eu estou agora produzindo um longa-metragem e fiquei tristíssima. Ele foi finalista do Histórias que Ficam e não foi selecionado para nenhum dos 3 laboratórios de desenvolvimento que faziam parte da minha estratégia de produção. Então, agora eu falei, bom, eu vou ter que repensar a minha estratégia, né? Assim, eu contava com a participação nesses laboratórios para poder, desses laboratórios, ter um trampolim de internacionalização, porque eu não tenho essa experiência, não tenho esses contatos, eu não frequento esses espaços, não tenho esse diálogo. Então, de que maneira eu chego num potencial parceiro? E, às vezes, a gente precisa de um casamenteiro, gente. É isso que a gente precisa. Então, às vezes, na conversa com colegas produtores que têm essa experiência, às vezes, elas fazem essa ponte de apresentação a alguém que tem o perfil daquele seu projeto. Inclusive, eles deveriam ter um percentual do filme só por ter feito isso no caso de ser bem-sucedidos. Queria fazer um outro tópico, só retomando um ponto de atenção, né? A gente está falando de contratos, dessas coisas, né, que é para a gente ficar atento, é que muitas vezes nós, realizadores, quando somos diretores, produtores, pensando na pejotização do audiovisual, né, que esses talentos são empresas, né? Então a gente se depara com prestações de conta, impostos e, né, e todas essas burocracias contábeis de uma empresa, né, que cai a ficha de que nós somos empresários. Bicho, coprodutor responde em solidariedade. Isso é muito importante. Então, não faz só o seu lado no negócio, achando assim, não, eu sou coprodutora, mas eu sou a diretora, eu só cuido do criativo. Não faça isso, não caia nessa cilada. Por quê? Se o teu produtor, que é o detentor majoritário dos direitos, que é o proponente, que é o responsável legal pela gestão da vida documental daquele projeto, para além da estreia, para além da comercialização, mas todas as obrigações que esse produtor majoritário tem perante a Ancine, se vacilar, sobra para você. Então, é muito importante levar nesse lugar de seriedade, e eu acho que essa é a maior distinção, quando o João Batista fala, chegou, deu para mim, não quero mais, eu penso isso sempre, mesmo, entendeu? Assim, eu já estou numa fase, fiz 40 anos esse ano, eu quero, como produtora, como questão estratégica de me manter no audiovisual, começar a produzir novos talentos, né? Não só apostar no meu, né, individual. Eu acho que isso é uma coisa chave. E eu acho que o mercado é cruel. Uma pessoa de 35 anos não é jovem talento mais, né? E é muito difícil aos 60 fazer filme. Então eu falo, caraca, eu tenho mais 10 anos para fazer acontecer, entendeu? E aí, se a gente se depara com todas essas brigas, todas essas responsabilidades, dá medo. Às vezes não dá, chega um contrato do FSA e dá até medo de assinar. Desculpa. Não, eu acho que a gente é super rica a conversa, né? Eu acho que a gente viu que a coprodução pode ser criativa e trazer elementos de criação para o projeto crescer. A gente viu também que a coprodução pode ser também para a captação de recursos, e muitas vezes isso é essencial para os estados diferentes, das cidades diferentes. Tem o segundo lado, onde a coprodução é estratégica para a produção mesmo, por exemplo,
você quer produzir um filme de ficção, mas dentro de elemento de animação. Então você vai se associar a um produtor que é especializado em animação. Vai ter de documentário, uma parte de documentário, né? Fazer tudo, eu vou tudo fazer, muitas vezes é eu. Né? Vamos se associar, porque a gente vai ser maior. Né? Agora, talvez a gente pode abrir para a plateia, se tem algumas perguntas, e andar um pouco assim, democratizando a fala. Daniel. Obrigado, Eric. Boa noite a todos. Daniel Castro, produtor e diretor documentário. Parabéns, Eric, 8º ano do Cinepitch. João Batista, bom te ver. E Tata, amo você. A nossa convidada também, Raquel. Muito boa fala. Paola, obrigado. Gente, eu vou ser breve. Eu só queria cumprimentar a sua fala, João. Quando você estava fazendo o Globo Repórter, além das pessoas que você mencionou, tinha lá o Morris Capovilla, Peixoto, Mário Mazetti, quantos? Tijubac, não é? Então, ali foi uma escola muito grande de cinema, porque a gente fazia Globo Repórter em 16 milímetros. Né? Era cinema, não havia ainda, não estou revelando nossa idade, João, pelo amor de Deus, mas a gente não havia ainda o advento do digital, etc. E tal. Eu quero dizer o seguinte, com relação à produção, com relação à coprodução internacional, eu acho que os nossos projetos eles precisam ir ao encontro disso. Porque se a gente faz um projeto olhando para os nossos umbigos, né, ampliando esse espectro, não indo ao encontro da possibilidade, a gente tem pouca menos chance de uma coprodução até interna, né, porque já é complicado internamente, então internacionalmente tem todo esse compromisso, essa burocracia, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ajudar, né, nos nossos projetos para que esse encontro se realize. É como aqui no Cinepitch, nós somos o 8º, eu participei de todos. Ele começou na PAS, é uma iniciativa da Associação Paulista de Cineastas, nas minhas 2 gestões. Parabéns, Hélio, que você está longevo. E nós estamos aqui hoje, então a gente precisa aprimorar isso que nós fizemos, que nós conquistamos, que nós estamos fazendo. Aprimorar. E com relação aos players, negócios que eu sentei na mesa no ano passado, só agora, depois de 1 ano e meio, veio uma pergunta. Você pode reenviar o link do filme? Oi. Então, para a gente rever se tem, vale a pena ver de novo. Né? Então, eu acho que a gente tem que aprimorar e objetivar esse encontro mesmo. Se o player está interessado no meu projeto, ele leu o meu projeto, ele entendeu o meu projeto, tem a cara dele e tem a minha cara, vamos juntos. É a situação do João Batista. Eu não quero fazer um filme para o distribuidor, eu quero fazer um filme, eu quero fazer. Agora, junto com ele, a gente adapta, mas não vamos dividir essa bola. Obrigado. Então, vou pegar, antes de passar a palavra para outra pessoa, eu acho que essa fala sobre a associação, a PASSE, eu acho que eu estou pegando o gancho X, porque eu acho que é importante de falar tanto para ir nos festivais, encontrar outras pessoas, mas também entrar em associação e entidade, porque lá vocês vão ser apoiados por outros colegas mais jovens, mais experientes, que vão dar essa possibilidade de coprodução mais natural. Né? Então, eu vi que a Tatiana queria falar, que é a presidente da PASSE. Tinha alguém antes, Sibeli. Estou falando com Sibeli depois da Tati. Oi, eu me chamo William. Eu queria fazer uma pergunta para todos. Assim, no meu caso, alguém que se formou recentemente na faculdade, e não sei se foge um pouco do assunto, mas vocês acham que é um caminho abrir uma produtora agora, né, nesse mercado que, enfim, ainda não se aqueceu completamente, e tentar buscar alguma coprodução para viabilizar um projeto?
as regras do fomento público ficaram mais rigorosas. Então, hoje, você tem que ter exatamente um contrato que espelhe as relações de trabalho. E são raras as produções que contratam pessoas físicas. Então, trabalhar no audiovisual implica em você ser um empresário, ter uma pessoa jurídica, o que é muito cruel. Mas, infelizmente, é a realidade. Mesmo como MEI, já não se consegue mais contratar MEI como se conseguia anos atrás. Então, esse lugar de quero entrar, mas quero colocar o pezinho para ver se a água está gelada, enquanto isso escrevo para ver se alguém me chama, eu acho que pode fazer parte do seu plano para saber se é isso mesmo que você quer fazer, ou tentar entender qual é a função técnica que você quer desempenhar, né, para você pensar, porque abrir uma empresa é também você trazer uma proposta para ela, né? Você dar um nome. E como pessoa física, você ainda consegue fazer algumas coisas, mas o imposto é altíssimo, porque é o RPA. Então não vale a pena, porque você vai ganhar um cachê desse tamanho, vai diminuir mais ainda. E lá na frente, se você quiser construir esse nome para entender, essas obras elas vão ficar, né, com pessoa física. Boa tarde, Wanderson aqui. Primeiramente, eu me chamo Wanderson Feitosa, sou cineasta e carioca, mas cariolistano, né, que eu vivo aqui há muito tempo. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por compartilhar o conhecimento, a informação. Isso é uma das coisas que me encanta na nossa área, essa solidariedade. Né? Todo mundo aqui, quando compartilha o conhecimento, dá para sentir esse desejo, né, de dar certo. Então, isso é uma coisa que desde o início, desde quando entrei nessa área, esse espírito de solidariedade que existe na nossa área é uma coisa que me inspira muito. A minha pergunta, ela tem a ver com geopolítica. Atualmente, nesse exato momento, né, a gente está liderando o G20 e ano que vem a gente vai liderar os BRICS. E está muito claro para mim que os BRICS, eles têm todos os países dos BRICS, e até quem está querendo entrar, tem um interesse muito grande no Brasil. Inclusive, a Rússia está aproveitando esse ano de liderança dela, está propondo uma série de coproduções, eles já estão afirmando mesmo que vai haver filmes feitos em coprodução com o Brasil. Então, eu acredito que a partir de outubro desse ano, depois da reunião de Kazan, vai haver muitos contratos de coprodução, de filmes com os países dos BRICS. Eu acredito que isso também vai vir como uma grande onda, né, sobre o nosso mercado. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês estão acompanhando esse assunto, se vocês sabem de alguma coisa, alguma novidade, e pode compartilhar com a gente, porque isso são oportunidades, né, e que vai ajudar o nosso cinema a dar uma guinada 360 graus aí. Resumindo, é isso. Posso fazer um pequeniníssimo comentário? Eu acho fundamental a gente aprender a trabalhar entre nós, que a gente quer ter coproduções internacionais, não que a gente não tenha tido, já tivemos, mas eu acho fundamental para nós no Brasil aprendermos a colaborar mais uns com os outros e não só no cinema. Eu acho que essa questão da coprodução, da colaboração é uma questão cultural. Eu sinto, eu não tenho a experiência da Juliana, nem da Tata, nem a sua, muito menos do João Batista, mas é isso que eu acho fundamental, a geração de vocês, do William, que acabou de colocar aqui uma pergunta, vocês aprenderem, vocês criarem uma nova cultura mesmo, colaborativa e de coprodução entre nós, para estarmos fortes o suficiente para fazermos coproduções fora também, porque lá fora o mercado não é fácil, tem também um problema de moeda, como você foi citado aqui, N problemas até mais complexos. Então vamos aprender a olhar para o nosso quintal e nos fortalecermos como colaboradores e coprodutores, e vai dar tudo certo.
pergunta é muito interessante, porque mesmo é para a coprodução internacional, como você falou, Paula, se você me permitir, o mercado internacional ele pede uma receita, né, para poder ser lido, né, por estrangeiro, é que tem diretor, tem talento, que seja jovem ou não, tem vantagem de talento, projeto ótimo, e produtora que tem o peso que vai entregar. Então, se é uma pequena produtora, tem menos chance. Se associando com outras produtoras, não especialmente gigantes, mas se tem 2 produtores médias, isso já fortalece. Aí sim, você pode se apresentar no mercado internacional com mais facilidade. Ou seja, coprodução nacional é quase obrigatório hoje. E só para dizer que sim, existe um investimento da China, ela, por exemplo, firmou um convênio com universidades brasileiras para fazer trocas, intercâmbios, inclusive cinema, em muitas faculdades, né? E isso já teve. Agora mesmo o Léo Ed do CICAB está em Moscou, né, falando disso. Mas eu faria só um parênteses, porque o filme que eu estou produzindo tem a ver com pós-Guerra Fria, e eu fiquei, nossa, seria um atrativo de marketing se tivesse um coprodutor Estados Unidos e russo, os dois, né? Eu falei, ia ser ótimo para o filme, né? Ia ser incrível, né? Imagina! Ficção científica, tudo bem. Mas aí eu soube, enfim, de uma colega produtora americana falando assim, o problema é que os russos, assim como eles estão banidos das Olimpíadas, tem muitos festivais que também estão banidos por conta da guerra da Ucrânia. Então, a gente tem que se ligar que essas associações geopolíticas, a gente tem no BRICS o discurso do Sul global, que é interessante cavar. Os caminhos não estão muito pavimentados, agora vai ter um acordo de coprodução bilateral Brasil-China, isso está andando com o Ministério de Relações Exteriores, tem um esforço nesse sentido, mas coprodução internacional que não tem acordo já homologado, e quem homologa é o Ministério das Relações Exteriores, não rola, não acontece, porque não tem as regras default, padrão que a gente tem, não interessam de maneira não interessam normalmente ao coprodutor internacional. Então, os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Eu sugiro que você assine a newsletter da Apex, porque tem vários webinars, sabe? Que são feitos para preparar produtores, e recentemente teve um da China, justamente porque a Apex ela tem como missão desenvolver o comércio internacional e atração de recursos. Então, a coprodução a coprodução, né, audiovisual é um interesse da Apex, inclusive. Agora, o que você diz, eu acho que faz todo sentido. Várias vezes, a gente está mudando um pouco o assunto, né? Não sei se... Mas várias vezes, eu como produtora e diretora, né, fui para o exterior, e eu senti que a cada 2, 3 anos que eu voltava, muita coisa tinha mudado. Menos a responsável pelo cinema chileno. Como que ela chama? Ela nunca muda, tá lá há séculos. Mas, enfim, o que dá vontade de a gente ter uma responsável pelo cinema chileno, nossa, uma pessoa que sabe, essa mulher chegava para mim e falava, Tata, você que é uma produtora independente, faz filmes de ação, que é verdade, por mais que seja um céu de estrelas trancado numa casa, é filme de ação, você também faz filme independente. Eu acho que você tem que conhecer o projeto desse cara e apresentar, né, o rapaz chileno. Então, a gente não tem essa figura aqui no Brasil que está sempre ali promovendo o cinema brasileiro de uma maneira, digamos, mais artesanal. A gente tem a Cinema do Brasil, que é maravilhosa, mas, sabe, olha, tem esse projeto aqui, fulano de tal, eu sei que pode te interessar. É o casamenteiro que você fala, da coprodução internacional. Isso eu acho que a gente... alcoviteira, né? Na cultura judaica é alcoviteira no melhor sentido.
Então, a gente sente realmente falta disso. Acho que os BRICS são uma possibilidade também. Vi isso o ano passado em Cannes. Gente, é um pau contra os russos. Assim, complexo. Coitados dos produtores, né, que não tem nada a ver com o público. Oi, alô, oi, um monte de amigas, amigos aqui, colaborando, né, com a discussão. Eu também nasci fazendo coproduções, hoje estou coproduzindo com o Norte, com o Sul, com o Sudeste, internacional, e eu penso que o coprodutor, a coprodutora, carrega com você, né? Além de ser alguém que viabiliza ou que ajuda a viabilizar financeiramente, é alguém que quer ver aquele projeto dando certo. Então, nesse sentido, às vezes, para mim, é até o mais importante. E que eu pensei que vocês fossem falar sobre isso, e aí vocês não falaram. Eu queria perguntar, talvez para a Juliana, que está fazendo mais coproduções. Uma coisa que derrubou muito lá no DF mesmo, assim, as coproduções, foi a história da Ancine não pontuar. Isso foi muito ruim. Então, assim, de repente, você recebe uma carta de um coprodutor: libera aí para mim aqueles pontos, ou você pedindo para o outro: me libera aí. Aí, colega que faleceu e levou os pontos com ele. Assim, uma situação meio bizarra, né? Eu queria saber o que vocês pensam, se é que não é o caso da gente batalhar na Ancine para rever, porque isso deu uma derrubada nas coproduções. Será que o público vai ter uma pergunta na cabeça? Esse mesmo assunto surgiu na PASSE, e aí se levantou de repente uma voz assim: gente, precisamos exigir que as duas coprodutoras possam pontuar. Mas aí teve gente que falou assim: bom, mas é que tem casos em que um dos coprodutores tem uma participação pequena, entrou no final, como aconteceu ali com a O2, e ainda era uma produtora experiente, mas às vezes pode acontecer de produtoras que produziram bastante não terem adquirido expertise suficiente, já terem uma pontuação alta e de repente conseguem viabilizar projetos sem ter a condição, expertise para fazer isso. Eu quero comentar até antes da Ju, porque são duas situações que eu vivi antes de não poder dividir ponto. Porque não sei se vocês sabem, no passado se podia. Eu tive 2 acordos assim, com dois outros produtores que foram maravilhosos, que é a Primo Filmes, onde a gente teve uma parceria muito profícua no Traga Comigo quando série, e a gente negociou, né, a mesma parceria com o Longa, e a gente tem um contrato em que os pontos eram divididos, e de fato, né, no CPB os pontos foram divididos. E a gente tem contrato também com enfim, uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, e que a gente conheceu no Trago Comigo como produtora executiva, e que é minha parceira até hoje. É tão parceira que ela passou a produzir, né, os filmes da Caru, que a gente, enfim, né, e aí começou uma parceria entre elas mesmo, né, mas até hoje, enfim, a Rafa está nos meus filmes hoje, né, e amanhã também, no próximo também. Não se podia e não se pode mais. Então, foi um contrato que, sabe, assim, claro, a Tangerina foi proponente dos 2 projetos, mas foi muito chato perante eles, de repente, não poder compartilhar. E foi no mesmo, compartilhar os pontos. Isso aconteceu no mesmo momento em que os curtas deixaram de pontuar. Foi uma pactuação da Ancine, né, em relação aos pontos, que deu uma bagunçada geral, né? É claro que a Tangerina se beneficiou disso, mas eu lamento muito, né, porque foi uma negociação. E não é que a O2 entrou no final, não. Entrou no final, mas aportando recurso de 30%, não foi pouco, né? A gente não estava conseguindo finalizar. E essas também, né, a parceria com a Rafa, só para terminar aqui a minha fala, não vou falar mais antes de voltar, mas a minha parceria com a Rafa é uma das mais
importantes da minha vida e criativas. Ela é uma pessoa dessas, né, que torcem pelo filme para realizar. Ela, agora no Levante, né, que ela era produtora executiva, né, da Manjericão. Exatamente, né, que é a produtora da Arissas, Clarissa. Ela foi, assim, de uma luta. Ela é uma pessoa que luta até o fim pelos filmes. Eu agradeço muito a ela e acho que o cinema brasileiro tem que agradecer muito a ela, porque onde ela põe a mão, realmente o filme acaba, é levado a cabo. É uma pessoa das mais importantes, inclusive, que acho que deveria estar aqui numa próxima mesa. Eu também, Cibele e Tati, também achei que a gente ia falar sobre isso, mas foi tanta coisa, é tão importante, né? E já estava pensando em perguntar ao Paulo Alcoforado o que é que a Ancine está pensando disso, porque as coproduções aumentaram. Eu também sou de uma época, quando eu tinha uma produtora com um sócio, 2011 a 2014, e ele saiu e ele fechou a produtora dele e eu perdi os pontos. Porque eu abri o CNPJ e não podia transferir, já não podia mais dividir. Isso é um assunto recorrente e preocupante, porque, como eu falei, eu sou nível 3, né? E o que a gente tem de obras, né? Então a gente não consegue dividir. Eu acho que a API, a PAS, eu acho que a gente pode se mobilizar, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque o que acontece muitas vezes, o grande, ele é proponente, aí o pequeno vai fazer lá, quem pontua é ele vai continuar sendo maior, né? Então, na coprodução, a gente tem um cuidado com isso, porque a gente é pequeno também. Tem gente menor que a gente. Mas eu acho que é um assunto para a gente pressionar, sim, a Ancine, debater, conversar, pensar nessa reestruturação, porque são muitas coproduções. A gente mudou a coprodução internacional, a gente mudou a cara, então a gente agora tem que pressionar sim para dividir essa pontuação e que esse proponente possa dividir ou transferir, né? Porque às vezes nem é interessante, sabe? Eu nem vou citar produtoras grandes, mas às vezes nem é interessante. Ela entra com você porque muitas vezes foi solicitado ali por algum canal, por alguma coisa, ela pontua e você não. Então você vai continuar sempre no nível 1 ou no nível 2. E a outra coisa também, que antigamente podia, você juntava 2 curtas ou 3 curtas e pontuava. Você não pontua mais. E que é triste, porque o curta é muito importante, gente. Quando as pessoas falam pra mim, eu quero fazer... Gente, começa com curta, o curta é maravilhoso. E tá aqui o Quinofórum, né, que a gente vai assistir. E o curta é um exercício incrível para grandes filmes. E tem curtas que eu assisto, eu digo, putz, não era para ser longa, era para ser esse curta mesmo. Sabe? Eu acho que a gente tem que voltar a pontuar curta, que seja 2 ou 3, para poder a gente também fomentar isso, porque as pessoas já querem... Eu vejo muita gente jovem que já quer fazer o longa, não quer fazer o curta, porque o curta ficou até na escala. Porque quando eu comecei, gente, a licença do curta era de 15 a 20 mil reais. Hoje é 3 mil, quando muito, entendeu? Você vai licenciar. Gente, desculpa, a gente vai para a última pergunta. Eu sei que a conversa está muito boa, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente. E vocês podem ficar à vontade para conversar depois aqui no foyer da Grande Otelo. Então a gente vai para a última. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manu Lima, estagiária de produção da Lira Filmes e roteirista iniciante. Eu queria perguntar para vocês a opinião sobre um dos assuntos tocados aqui, que são os eventos, acho que foi você que disse, né? Os eventos que tem para poder as pessoas se conhecerem, enrolar esses casamentos, digamos assim. E eu vejo que tem, não sei se é uma coisa muito diferente de antigamente, mas eu vejo que tem várias partes do país, hoje em dia, no norte, no nordeste. Eu sou, inclusive, de lá, sou de Salvador e vim para cá porque justamente o audiovisual do Brasil se concentra muito aqui. Mas vocês acham importante, digamos assim, se fosse recomendar para iniciantes nessa área, recomendar tentar investir nisso, de participar em muitos eventos, pegar várias credenciais ou algum outro tipo de recomendação para as pessoas que estão começando e também nesse sentido de coprodução? A resposta é simples, né? Cine Painting, né?
a minha experiência de frequentar festivais de curta, que é o que eu acho que vale a pena nesse início, né? Assim, de carreira, né? É que é muito melhor, muito mais interessante o tipo de interação que se tem quando você está com um filme no festival. Então, acho que isso é um grande diferencial. Agora, é claro que os festivais têm identidade, né? Então, assim, o Olhar de Cinema em Curitiba tem um recorte muito específico, né? Você fica pensando na programação dos longas internacionais. Então, às vezes, eu conheço muita gente que bate carteirinha todo ano, se programa, sabe quais são as datas, sabe o custo de ir para Curitiba. Ainda tem as caronas solidárias, o lugar de dormir, né? Tiradentes. Abre o ano em janeiro de uma maneira esplendorosa. Eu acho que para quem está entrando num cinema independente, talvez o Tiradentes, inclusive, seja a melhor porta de entrada, porque eles fazem discussões também, tem um fórum para debater e tirar resoluções propositivas, né, para a indústria audiovisual. Então, para você se situar na cadeia produtiva, entender o quem é quem, talvez seja o espaço formativo melhor que tem. Mas você que é de Salvador, o Panorama está aí, maravilhoso, arrasando também. Bom, eu acho que vai ter que encerrar. Bom, eu estou super feliz, não sei o que você acha, né, Paula, mas a gente abordou tudo, né, até o curto-metragem, que era essencial. Né? Jovens têm que fazer curto-metragem antes de tudo. Jovem produtor tem que produzir curto-metragem primeiro. Né? Isso no mercado internacional, você não anda se você não tem um curto-metragem. Premiado melhor. Posso até fazer... Mas, enfim, desculpa interromper. O curta-metragem, ele viaja bem, viaja mais fácil. Então, você cria a sua vitrine. E você não vai necessariamente ganhar muito dinheiro com isso, mas você bota o seu curta em festivais internacionais, se ele for bom, é mais fácil. E então, você vai criando uma casca, você vai criando músculo, aliás, para a sua produção. Então, eu aconselho... digital, Então, eu acho que é isso, né? Curto-metragem, coprodução nacional para obra de arte, para ficar mais comercial ainda. Aí depois você pode ir até internacional. Então, eu acho que a gente mostrou quanto a produção nacional, a coprodução nacional é importante e está ficando cada vez mais necessário. Então, eu quero agradecer a todo mundo, a todos. Desculpe. Eu quero agradecer ao específico patrocinador, os parceiros API, Bravi, Cinemateca, Forcine, Kino, Fórum, CAS, Cicava, a Paz, que é realizador do projeto. E eu quero falar uma coisa. A gente falou muito e a gente tem um coquetel de encerramento com champanhe. Então corre lá antes que não tem mais. Gente, nada vai adiantar esse debate se a gente não ocupar as salas de cinema para assistir filme nacional. Porque nada adianta, sabe? A gente tem que ocupar na primeira semana, no máximo na segunda semana. Não podemos deixar de assistir filme nacional. Pode assistir internacional, o que for, mas a gente tem que ocupar essa sala e tem que fazer formação de público. Porque o teatro voltou com força total depois da pandemia e o cinema não. A gente está traçando, está muito ruim o cinema pra gente.